Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os ministros e congregações nos diferentes países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, ministros e igrejas, e uma saudação especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá no Brasil, em São Paulo, e para o licenciado Oswaldo Aparecido Natali, e toda a sua família, e toda a congregação aí reunida, e todos os ministros aí reunidos com ele, em São Paulo, Brasil, e todos os ministros do Brasil, e também todas as igrejas no Brasil, e em todos os países, em todos os ministros e igrejas também. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. As bênçãos da primogenitura bíblica que estão prometidas na palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vamos ler a Escritura Gênesis, capítulo 48. Versículos 8 al 22. Versículos do 8 ao 22. Quando Jacó abençoou os filhos de José. E diz assim, capítulo 48, versículos 8 em diante. Isso foi quando Jacó já estava ancião e estava já com poucos anos que lhe faltavam para viver na terra. Diz assim, vendo Israel os filhos de José, perguntou, quem são estes? José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Continuou Israel, traze-mos aqui, peço-te, para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José,
no pensaba yo ver, Eu não esperava ver o teu rosto y aquí de novo, Dios me ha hecho ver e agora Deus me fez ver também a tu a tua descendencia. descendência. Entonces José Então José lo sacó os tirou, entonces José lo sacó de entre sus rodillas então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. y los tomó José a ambos Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, a la izquierda de Israel à esquerda de Israel, y a Manasés e a Manassés a su izquierda, com a mão esquerda, derecha de Israel, à direita de Israel, y los acercó e os fez chegar a ele. entonces Israel Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era el menor ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, colocando cruzando assim sus manos as mãos, aunque não obstante ser Manassés o primogênito. y bendijo E abençoou a José, dizendo: diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres O- Abraham e Isaac el Dios O Deus que em me cuja mantiene presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, día, el ángel que me libró o anjo que me livrou de todo mal, bendiga estos abençoe estes rapazes, y sea perpetuo seja chamado neles o meu nome y el nombre e o nome de meus pais, Abraham Abraão e e Isaque, y multiplíquense e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. y viendo José Vendo José que su padre que seu pai ponía la mano punha a derecha mão sobre direita sobre a cabeça de Efraim, le causó disgusto foi-lhe isso desagradável, asió la mano e de tomou a mão de seu pai para cambiar para la mudar da cabeza cabeça de Efraim a la cabeza de para a Manasés. cabeça de Manassés. Y dijo José a su Disse José a seu pai: padre mío, Não assim, meu pai, porque este es este é o primogênito. pon tu mano derecha Põe a sobre tua la mão cabeza. direita sobre a cabeça dele. Mas su padre no quiso y dijo, Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele vendrá a ser un pueblo será um povo, y será también e também ele será grande. pero su hermano Contudo, seu irmão menor será maior do que y ele, su e a sua descendência será uma multidão de nações. y los bendijo así Assim os abençoou naquele dia, dizendo: en ti bendecirá Por vós Israel abençoará e dirá: como a Efraín, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E puso Efraín pôs a Efraim diante de Manassés. y dijo Israel, Depois disse Israel a José: he aquí yo muero, Eis que eu morro, pero Dios mas Deus estará con vosotros, será convosco Dios hará volver e vos fará tornar a terra de vossos pais. y yo E eu te he dado a ti te dou um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, la cual tomé yo o qual tomei del com amorreo, a minha espada mi espada. e com o meu arco das mãos dos amorreus. El tema O tema para el próximo domingo para o próximo domingo será, la bíblica, na escola bíblica, la bendición a bênção contida en la na primogenitura. Hoy solamente Hoje, tendremos somente teremos la introducción a introdução al tema de escuela ao bíblica, tema da escola bíblica do próximo domingo. Dios mediante. Primeiro Deus. La bendición contenida A bênção contida na primogenitura. Podem sentar, queiram ter a bondade. la bendición de la A bênção da primogenitura tem herencia herança en el cielo no céu y en la tierra. e na terra. Por eso era tan Por importante isso, era tão importante Abraham, para Abraão, Isaac, Isaque, Jacob, Jacó, José, José
e também para os filhos de José, Efraim e Manassés, a bênção da primogenitura, que passaria de Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, Efraim e Manassés. Por isso, em 1 de Crônicas, capítulo 1, versículo capítulo 5, 1 de Crônicas, capítulo 5, versículo do 1 ao 2, diz: os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. E embora Judá fosse o mais poderoso entre os seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, a primogenitura foi de José. Os direitos da primogenitura pertencem a José. E a bênção maior da primogenitura correspondem a Efraim e a Manassés. E, sobretudo, Manassés tem a bênção maior na primogenitura e, consequentemente, há uma bênção grande para Israel em José, na tribo de José, que lhe corresponde a primogenitura, a bênção da primogenitura, para o estabelecimento da restauração do reino de Deus na terra. A bênção da primogenitura corresponde à tribo de José e, sobretudo, à tribo de Israel e, sobretudo, à tribo de Efraim. Por isso, quando o reino de Deus foi colocado na terra, no reino de Davi, foi o reino estabelecido com a tribo de Judá primeiro, junto à primeira tribo, que se uniu à tribo de Judá, que foi a tribo de Benjamim, mas depois, para a consolidação do reino de Deus na terra, se uniram as 10 tribos do norte, que estão governadas por Davi também, na unificação desse reino. E quando o reino de Davi foi rompido, as 10 tribos do norte passaram a ser as tribos de Roboão e, consequentemente, ou de Jeroboão, a quem foram dadas essas 10 tribos quando houve a ruptura do reino e ficou o reino dividido em 2 reinos: reino do norte, com Roboão, com Jeroboão como rei, e as 2 tribos do sul, a tribo de Judá com a tribo que se uniu
la tribu de a tribo Judá, de Judá, la tribu a tribo de Benjamín. de Benjamim. Pero para la restauración Mas del reino, para a restauração do reino prometida, em Ezequiel, no capítulo 37, tienen que unirse tem que se unir as tribos do norte com la tribu de a Judá tribo de Judá y de e Benjamín. de Benjamim. Por consiguiente, Consequentemente, tiene que venir de parte é preciso vir da parte de Deus esa unión essa união para la restauración del para a restauração do reino de Davi en la tierra na terra en el tiempo final, no tempo final, en el día posterior, no último dia, para lo cual para o qual tiene que venir de parte tem que vir da parte de Deus esa bendición essa bênção para que se unam esos dos balos estas duas varas, de Efraín a vara de Efraim o de José ou de José en la mano de Efraín na mão de Efraim y el palo e a vara de Judá de Judá para la para consolidación a consolidação del reino de Dios. do reino de Deus na terra. El reino de Dios O reino de Deus na terra é el reino o reino de Davi. y por consiguiente E, consequentemente, tiene que ocurrir é preciso acontecer del Mesías a vinda do Messias para que los dos balos que as duas varas estejam na mão do Messias e se consoliden se consolide a restauração do reino de Deus en la tierra, na terra, lo cual o qual e do qual falaremos próximo domingo no próximo domingo no estudo bíblico de la bendición da contenida bênção contida en la na primogenitura. primogenitura. Ha sido para mí Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, en la introducción na introdução da bênção da primogenitura contenida contida en el programa de no programa divino, en na la bendición contenida na bênção contida na primogenitura, cual hablaremos da qual falaremos com mais detalhes no próximo domingo na escola bíblica da manhã, para lo que hay ver o que há nessa bênção da primogenitura primogenitura. hoy Hoje, esta noche solamente essa noite somente é a introdução à bênção la da primogenitura, primogenitura. la bendición contenida A en bênção contida aí nessa bendición bênção da primogenitura primogenitura, que le corresponde al que Mesías corresponde ao Messias Príncipe, para el restablecimiento para o restabelecimento do reino de Davi de la na tierra. terra. Que las bendiciones de Dios Que as bênçãos de Deus contidas na bênção da primogenitura sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. si hay alguna persona Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador aqui, en otros países ou em outros países que estejam escutando nessa ocasião, pode vir aos pés de Cristo recibirlo para recebê-lo como Salvador e oraremos por cada um de vocês para que Cristo reciba. os receba no seu reino. Vamos a dar un Vamos dar uns minutos para que puedan venir recibir que possam vir aos pés de Cristo nos diferentes países e aqui aqueles que não receberam a Cristo e possam receber nesta ocasião. los niños de 10 años E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo para que Cristo os les receba em seu reino e les adopte. os adote no seu reino. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir recibir de Cristo lo que Vamos dar uns minutos para que possam vir aos pés de Cristo aqueles que ainda não vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. vamos a estar puestos en pie para Vamos estar em pé para orar pelas pessoas recibir de Cristo en que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. con nuestros rostros inclinados, Com nossos rostos inclinados e ojos cerrados. nossos olhos fechados,
Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino. Te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo podem repetir esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Evangelho de Cristo, Teu Evangelho, e nasceu a Tua fé em minha alma. Te rogo, me recebas em Teu reino. Te rogo, produzas em mim a salvação e me des a vida eterna. Nasceu a Tua fé em meu coração e dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água em Teu nome, e produza em mim o novo nascimento. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. E agora, podem ser batizados todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador nesta ocasião, pois Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim é. A salvação e vida eterna da parte de Cristo para toda pessoa. Por isso ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma questão de crer, receber a vida eterna, e é uma questão de não crer e ser condenado. Portanto, todos aqueles que creram podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, toda pessoa que estava eternamente em Cristo, como um atributo divino, quando Cristo veio, também viemos com Ele, como semente de Deus em Cristo. Estávamos em Cristo, assim como estávamos em nossos pais terrenos. Quando nossos pais terrenos vieram à terra e de nossos pais terrenos humanamente nascemos. Estávamos neles, mas para uma vida temporária aqui na terra. O que agradecemos aos nossos pais que nos tiveram e aos nossos avós e bisavós que nos tiveram nos seus genes. Mas agora nós estamos aqui manifestados para ter o livre-arbítrio e receber a Cristo para que Ele nos dê a vida eterna, para assim confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo e viver eternamente no reino de Cristo, do nosso Salvador. Esse é o propósito divino pelo qual nós estamos nessa terra. Por isso, nos permitiu escutar o Evangelho, para que nasça sua fé em nós e creiamos e o recebamos como nosso único e suficiente Salvador, e Ele nos dê vida eterna. Ele disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais perecerá. O Pai que as deu para mim é maior do que todos e Ele nos deu, consequentemente, vida eterna. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna.
É para nos dar vida eterna que se prega o Evangelho, para escutarmos a sua voz através do Evangelho e para ele nos dar vida eterna. Para esse propósito é que viemos a essa terra, para receber a vida eterna através de Cristo, nosso Salvador. Bem podem ser batizados e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Passem todos muito boa noite e continue Cristo abençoando-os grandemente no seu reino. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez. E nos demais países, deixo ao ministro correspondente para indicar como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, como era feito no tempo dos apóstolos e continua sendo feito com todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador pessoal. Continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E até o próximo domingo, primeiro Deus, que estarei com vocês na escola bíblica. De domingo, primeiro Deus. E com os ministros que se reunirão amanhã nos diferentes lugares. Estarei transmitindo a Miguel Bermudes Marim, se estiver em reunião de ministros amanhã, primeiro Deus. Continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país, o ministro correspondente. Que Deus os abençoe e os guarde, e que as bênçãos da primogenitura sejam sobre cada um de vocês e se torne realidade em cada um de vocês. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, aqui presente. Até que o reverendo José Benjamin Pérez chega, ore muito pela escola bíblica do próximo domingo, primeiro Deus, para que nos abra as Escrituras e nos abra também o entendimento sobre este tema que teremos no próximo domingo. Deus os abençoe e guarde a todos.